Acordo ortográfico da língua portuguesa. Novas regras de ortografia. Anteriormente, nosso alfabeto era constituído por 23 letras. Atualmente, com a inclusão das letras K, W, Y, passa a conter 26 letras. Acentuação. Monossilábicos tônicos. Acentuam-se apenas os terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Exemplo: pá, pé, pó, já, dá, lê e vê. Oxítonas. Oxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba. Acentuam-se apenas aquelas que terminarem em A, E, O, em, seguidas ou não de S. Como, por exemplo, jacarandá, macapá, guardala, amala, jacaré, sapé, filé, contradizê-lo, judô, metrôs, robôs, vitrôs, também, armazém e detém. 3 observações sobre as oxítonas. Primeira observação: continua mantido o acento agudo nas derivações dos verbos ter e vir na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Exemplo: ele detém, ela convém, ele obtém, ela sobrevém. Também está mantido o uso do circunflexo na terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir e em seus derivados, no presente do indicativo. Eles detêm, elas convêm, eles obtêm, elas sobrevêm. Observação 2. Continua mantido o acento circunflexo no verbo monossilábico por, para diferenciá-lo da preposição monossilábica por. Observação 3. Continua mantido o acento agudo nas oxítonas terminadas em ditongos abertos ei, eis, el, els, oi, ois, como por exemplo, anéis, fiéis, chapéus, céu, heróis, anzóis, faróis. Paroxítonas. Paroxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Das paroxítonas, acentuam-se apenas as que não sejam terminadas em A, E, O, terminados ou não em S, e em. Com isso, recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas em L, R, N, X, I, seguidos ou não de S, U, seguido de S ou de M ou N, PS, de tongo oral crescente, de tongo oral decrescente e de tongo nasal, seguidos ou não de S. Por exemplo, automóvel, tórax, bíceps, látex, amável, contável, júri ou júris, táxi, táxis, duplex, lápis, vírus, revólver, sêmen, germen, álbum, álbuns, fórum, fóruns, acórdãos e etc. Observação 1. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ens, como por exemplo, hífens, édens, sêmens e germens. Observação 2. Não mais se acentuam as palavras homógrafas para, verbo e para, preposição, pela, verbo e substantivo, e pela ou pelo, combinação da preposição por, mais artigo definido a ou o, polo, substantivo, e polo, aglutinação antiga e popular do por, mais lo. Observação 3.
não se acentuam as paroxítonas homógrafas heterófonas, como governo, substantivo, governo, verbo, acordo, substantivo, e acordo, verbo. Exceção: pôde, tem acento circunflexo no O, pretérito perfeito do indicativo, e pode, presente do indicativo, não tem acento. Observação 4. Não mais se acentuam as paroxítonas com os ditongos abertos ei e oi quando seguidos de vogal. Exemplo: estreia, assembleia, plateia, alcateia, colmeia, ideia, coreia, geleia, odisseia, boia, jiboia, joia, paranoico, apoio e apoia, verbos. Observação 5. Não mais se acentuam as paroxítonas terminadas em hiato, o, na primeira pessoa do singular, como por exemplo, vou, verbo e substantivo, enjoo, coroo e assoo. Observação 6. Não mais se acentuam as paroxítonas terminados em hiato e na terceira pessoa do plural, como por exemplo, eles, elas, deem, veem, creem, leem e seus derivados. Proparoxítonas. Proparoxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Das proparoxítonas, todas devem ser acentuadas. Exemplo: lâmpada, público, quilômetro, partiríamos, desenvolvêssemos e etc. Alteração no uso do trema. Na nova ortografia, o trema foi totalmente abolido das palavras portuguesas. Nenhuma palavra utiliza o trema anymore. Por exemplo, linguiça, tranquilizar, sagui, sequestro, eloquente, delinquente, 50, tranquilo, não se usa mais o trema. Novas normas para o uso do hífen. De acordo com a nova ortografia, o hífen deve ser usado basicamente em 3 situações: em compostos, locuções e encadeamentos vocabulares, em formação por prefixação, recomposição e sufixação e nas formas pronominais. Primeira situação: compostos, locuções e encadeamentos vocabulares. Usa-se o hífen em palavras compostas por justaposição, cujos elementos, substantivo, adjetivos, numerais ou verbos, constituam uma unidade sintagmática e semântica, e com acento próprio, ainda que o primeiro elemento esteja reduzido. Exemplo: ano-luz, arco-íris, tio-avô, médico-cirurgião, cirurgião-dentista, decreto-lei, segunda-feira, sul-africano, azul claro. Observação: palavras compostas por justaposição que tenha perdido a noção de composição devem ser grafadas sem hífen. Por exemplo, girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas, passatempo, não tem hífen. O hífen também é usado em topônimos compostos iniciados pelo adjetivo grão e grã, ou por verbo, ou ainda se houver artigo entre os elementos constituintes: Grão-Pará, Grã-Bretanha, Passa Quatro, Quebra-Costas, Entre os Rios, Traz os Montes. Observação: os demais topônimos compostos devem ser grafados sem hífen. Por exemplo, América do Sul, Belo Horizonte, Cabo Verde, Castelo Branco, Santa Rita do Oeste, exceção Guiné-Bissau, que continua usando o hífen. O hífen também deve ser usado em palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológica. Por exemplo, couve-flor, feijão verde, erva doce, louva-a-Deus, erva do chá, bem-te-vi, bem-me-quer,
ervilha de cheiro, cobra d'água. Emprega-se hífen nos compostos formados pelos advérbios bem ou mal, primeiro elemento, e por qualquer palavra iniciada por vogal ou H no segundo elemento. Por exemplo, bem-aventurado, bem-humorado, bem-estar, mal-afortunado, mal-estar, mal-humorado. Observação: o advérbio bem, ao contrário do advérbio mal, pode não se aglutinar com o segundo elemento, ainda que esse seja iniciado por consoante, quando se mantém a noção de composição. Bem-criado fica mal-criado tudo junto, bem-ditoso com hífen fica mal-ditoso tudo junto, bem-nascido fica mal-nascido tudo junto, bem-visto fica mal-visto tudo junto. Benfeitor, bem-feito, bem-querença e bem-fazejo não tem hífen, é escrito tudo junto. O hífen deve ser empregado nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Por exemplo, além-mar, além-fronteiras, recém-casado, recém-nascido, sem teto, sem terra, sem vergonha, são grafados com hífen. Nas locuções de qualquer tipo, não se usa hífen, então não tem hífen. Por exemplo, cão de guarda, fim de semana, cor de vinho, cada um, ele próprio, em cima, abaixo de, acerca de, a fim de que, ao passo que e logo que. Deve-se usar hífen em encadeamentos vocabulares ocasionais ou nas combinações históricas, como por exemplo, a ponte Rio-Niterói. Entre Rio e Niterói tem hífen. Angola-Brasil, Áustria-Hungria, Tóquio-Rio de Janeiro, todas grafadas com hífen. Segunda situação: prefixação, recomposição e sufixação. Nas palavras prefixiais ou recompostas, usa-se hífen apenas se o segundo elemento é iniciado por H, como por exemplo, anti-higiênico, co-herdeiro, extra-humano, pré-história, super-homem, geo-história. Atenção! Após os prefixos des e in, o hífen só não é usado se o segundo elemento perdeu o H, como por exemplo, desumano, desumidificar, inábil, inapto, inumano. Se o prefixo falso, primeiro elemento, termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento, tem hífen. Por exemplo, antibérico, contra-almirante, infra-axilar, supra-auricular, arqui-inimigo, micro-onda, semi-internato, auto-observação. Ou seja, se a última letra do primeiro elemento for igual à primeira letra do segundo elemento, tem hífen. Exceção: o prefixo co geralmente aglutina-se com o segundo elemento, ainda que iniciado pela vogal O, ou seja, não vai ter hífen. Co-obrigação, co-ocupante, coordenar, cooperação. Se o prefixo for circum e pan e o segundo elemento iniciar por vogal ou HMN, tem hífen. Circum-escolar, circum-hospitalar, pan-africano, pan-mágico, pan-negritude. Se o prefixo for hiper, inter, super e o segundo elemento se iniciar por R, tem hífen. Hiper-requintado, inter-resistente, super-revista. Se o prefixo for es, no sentido de estado anterior ou efeito de cessar, ou então sota, soto, vice e viso, tem hífen. Ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, ex-presidente, ex-rei, sota-piloto, soto-mestre, vice-presidente, vice-reitor, viso-rei.
Se os prefixos pós, pré e pró forem tônicos e graficamente acentuados, tem hífen. Pós-graduação, pós-tônico, pré-conceber, pré-escolar, pré-natal, pré-europeu, pró-reitor. Atenção! Em palavras como prospor, prever e promover, não se usa hífen, pois o prefixo perdeu a sua tonicidade própria. Nas palavras prefixais ou recompostas, não usa hífen. Se o prefixo, falso prefixo, terminar em vogal e o segundo elemento iniciar por R ou S, devendo essas consoantes serem duplicadas. Ou seja, não tem hífen e tem a consoante R ou S duplicada, antirreligioso, cosseno, infrassom, mini-saia, biorritmo, microsistema, microradiografia. Se o prefixo, falso prefixo, terminar por vogal e o segundo elemento iniciar por vogal diferente, não tem hífen. Antiaéreo, coeducação, extraescolar, aeroespacial, autoestrada, autoaprendizagem, pluriestatal, agroindustrial. E ainda nos derivados por sufixação, somente quando o primeiro elemento terminar com acento gráfico ou a pronúncia exigir e o segundo elemento for um dos sufixos aço, guaçum, mirim, tupi-guarani de valor adjetivo, amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, capim-açu e ceará-mirim. Terceira situação: formas pronominais. Usa-se hífen em casos de ênclise e de mesóclise, como por exemplo, adorá-lo ou adorá-los, querê-la, querê-las, merecê-lo, merecê-las, pediu-lhe, avistá-lo, dar-se-ia,